Olá, que bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Nesse momento vamos falar sobre mordomia, o princípio importante de servir a Deus através de um ministério lindo que é ser um mordomo do Senhor. A mordomia bíblica, porque tem uma mordomia aí que pregam que não é bíblica. Por exemplo, as igrejas neopentecostais, elas ensinam a mordomia de forma errada, equivocada. Por exemplo, dizendo que você tem que barganhar com Deus para que Deus lhe abençoe. Isso não é verdade, tá certo? Eles propõem lá, dê uma casa, que Deus vai lhe dar 2 casas. Dê um carro, que Deus vai lhe dar 2 carros. Doe seu salário, que Deus vai lhe multiplicar. Doe para Deus, que Deus abre a janela do céu. Isso não é verdade. A mordomia bíblica não ensina desta forma. A mordomia do princípio bíblico é: primeiro Deus te abençoa e depois você devolve a Deus. Porque mordomia é você cuidar daquilo que não é seu. E dentro do princípio da mordomia temos os 4 T's, tá bom? Tem o T que é o templo, talento, o tempo e o tesouro, tá bom? O templo é o nosso corpo, temos que cuidar do corpo, ter a mente clara para entender e compreender o que Deus está falando no nosso coração, tá bom? Então, praticar atividade física, uma boa alimentação, isso é importante. Um verdadeiro mordomo cuida desse T, que é o templo. Também dos talentos, tudo que nós fazemos, nossas habilidades, tá certo? Temos muitas habilidades. Então esses talentos Deus nos concedeu para que nós possamos usar esse talento para conquistar as coisas nessa terra e, através das conquistas, ajudar outras pessoas, pregar o evangelho e abreviar a volta de Jesus. Um verdadeiro mordomo usa seu talento em prol do benefício de outras pessoas. Lembre-se sempre disso, tá certo? O tempo do mordomo fiel é um tempo de qualidade. Ele dedica tempo para estar com os amigos, com a família. É um tempo que você tem para ter reflexão, fazer uma reflexão com Deus, ter uma intimidade com Deus através da leitura da sua palavra, da comunhão, tá certo? É muito importante isso. Tesouro. Um mordomo de verdade, todos os seus recursos estão à disposição de Deus. Deus concede a ele os recursos e ele aplica para abreviar a volta de Jesus, tá certo? Ele cuida do que não é seu, ajuda as pessoas e usufrui do que Deus colocou em suas mãos. Por exemplo, Deus criou o mundo, nós usufruímos a natureza, contemplando a natureza, temos a alegria de tomar o banho de um rio ou em uma praia, de alguma forma ouvir o pássaro cantar, temos o oxigênio que respiramos. Então, um mordomo entende que tudo isso quem providenciou, quem proveu foi o Senhor, e por isso nós somos gratos a Ele e devolvemos a Ele o que é dele. Então, na Bíblia, a Bíblia ensina esse princípio, tá certo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua 2ª carta, no capítulo 9, ele diz algo importante. Como você está aí, vamos fazer uma breve oração, porque quando nós abrimos a Bíblia, entendemos que é Deus falando e nós precisamos do Espírito Santo para nos dar o discernimento correto. Vamos orar? Pai amado, abençoe a leitura da Tua Palavra nesse momento, que ela possa nos alimentar. A voz será humana, mas pedimos em nome de Jesus que a palavra seja divina, pedimos que nos use agora em nome de Jesus. Então, queridos, veja, no capítulo 9, no verso 6 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: a isto afirma, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim que tendes sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós somos mordomos fiéis a Deus, que doamos a Ele com alegria, devolvemos na verdade com alegria, está dizendo aqui que nós vamos superabundar nossas obras. Coisa maravilhosa. E doar, amigo, querido irmão, com alegria, tá certo? Deus estabeleceu o princípio de mordomia para trabalhar o egocentrismo em nossas vidas, tá certo? O que é egocentrismo? Que diz assim, egocentrismo é ou quem exibe uma atitude ou comportamento voltado para si mesmo, de modo relativamente insensível às preocupações dos outros. Isso é egocentrismo. Então o egoísta, ele não gosta de doar, certo? Tudo do egoísta é para si.
Então ele perde um parâmetro, ele não tem a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro, ele fazer o outro ser feliz também. Então o egoísta ele só quer para si. Então ele quer ganhar os recursos, ele quer ganhar as fortunas, conquistar as coisas, mas tudo voltado para ele, né? Esse mundo que nós vivemos capitalista fala muito sobre isso, né? É conquistar, é ter, e acaba o homem não sendo feliz, né? Infelizmente, e as pessoas não... E acaba a vida e tudo que ele arrecadou ao longo da vida, outras pessoas vão usufruir, e ele passa a vida toda preocupado em ganhar e acaba perdendo a felicidade que deveria estar desfrutando, tão somente porque a usura, digamos assim, a vontade de conquistar é maior do que viver a própria vida. Então, quando Deus estabelece para você ser um mordomo, é para você ser feliz, usufruir dos benefícios que Ele oferece todos os dias. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 11, Deus diz uma coisa interessante. Olha que coisa tremenda. Eu quero que você grave isso no seu coração. Olha o que diz aqui, 3 verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem falou aqui? O profeta Malaquias. Malaquias vivia num contexto naquela época, de vivia da agricultura, vivia da agropecuária. Então eles viviam do que a terra produzia. Então se ele está dizendo aqui, ó, ele está dizendo que vai repreender o devorador para que não consuma o fruto da terra. Então tudo que ele plantasse, todos os animais, tudo que ele cultivasse ali ia de alguma forma ia produzir mais, e ele poderia garantir seus recursos. Então ele está dizendo que ele vai repreender esse devorador. Mas qual é o contexto aqui do devorador para repreender o devorador? Fala Malaquias 3 verso 10. Roubará o homem a Deus? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Se você fizer, provar-me disto, ele diz aqui, se não vos derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha aí, então o contexto para repreender o devorador é de fidelidade. Quando eu sou fiel, esse devorador que tem devorado as famílias, os seus sonhos, muitas vezes o seu trabalho, a sua paz, quando você se torna um mordomo fiel, você vai repreender esse devorador. Tá bom? Agora uma coisa importante que eu e você temos que entender no princípio de mordomia. Muitas pessoas dizem assim, ó, eu não dou para a igreja porque tem um monte de pastores aí que infelizmente roubam. Os recursos que arrecada na igreja é aplicado de forma errada. Eu não dou o dízimo e oferta porque eu acho que eles deveriam aplicar de forma melhor e por isso eu não vou doar. Desculpa dizer para você, meu amado e minha amada, esse pensamento aí é desculpa para você não ser fiel. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também já pensei assim. Porque eu dava desculpa para não ser fiel, para não doar a Deus, tão somente porque eu achava que os recursos que eu doava tinham que ser gastar da forma que eu achava melhor. Então, porque eu queria controlar o recurso. Olha aí, se eu não controlo o recurso não é aplicado do jeito que eu quero, então eu não vou doar mais. Então, estou dizendo, o dinheiro não é para Deus, o dinheiro é meu e eu quero que vocês gastem o dinheiro como eu estou determinando. Isso é egoísmo. É egocentrismo. Então, quando o mordomo é fiel, ele doa, independente de como for gasto o recurso. Se a pessoa que recebeu o recurso lá na casa do tesouro está gastando de forma errada, está roubando, está enganando, está fazendo as coisas erradas, é com ele e Deus. Nosso papel é continuar sendo fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que eu e você possa ser este homem e esta mulher, um mordomo fiel, para que as bênçãos do céu continuem recaindo sobre nossas vidas. É o nosso desejo, em nome de Jesus.